Nessa aula você vai aprender a realizar repetições, também chamadas de iterações. Você vai aprender a utilizar a estrutura for dentro dos seus programas na linguagem Python. Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. Uma das razões pelas quais a gente escreve software, desenvolve programas, é para a gente conseguir automatizar tarefas que são repetitivas. Então existem várias tarefas que a gente até poderia realizar, mas iria tomar muito tempo, ou a gente teria que fazer um processo meio chato de ficar copiando, de ficar refazendo um certo processo, seja manual ou intelectual mesmo, que as máquinas elas podem fazer de uma maneira muito rápida, muito mais rápida que a gente e com muito menos esforço. Por exemplo, na última aula a gente estudou sobre as listas e as tuplas, e neste nosso exemplo tem essa linha aqui que diz que a nota de uma certa disciplina, que a gente lê aqui da lista de disciplinas, foi um certo valor que a gente lê da lista de notas aqui. Então, executando para você relembrar, aparecia algo como a nota de matemática foi 8.8, a nota de filosofia foi 9.5. O que claramente mostra pra gente que é uma repetição ali, um padrão que a gente gostaria, inclusive, de repetir mais vezes, uma vez para cada uma das disciplinas, sabe? Sei lá quantas disciplinas tem ali nessa escola. Então, no último vídeo eu já deixei a tarefa de você começar a pensar em como que você poderia construir um sistema de boletim escolar e, com certeza, para fazer isso de uma maneira adequada, você precisaria realizar várias repetições ali dentro do código. Pois bem, chegou a hora de aprender. Então eu criei aqui um novo arquivo chamado repetições.py e a gente pode criar, por exemplo, uma tupla com nomes de alunos. Então vamos botar aqui Alisson, vamos botar aqui Maria e José para a gente ter 3 exemplos. E a gente gostaria, por exemplo, de exibir o nome desses alunos. A gente já sabe como fazer isso utilizando essa instrução aqui, print, e acessando cada um deles individualmente com um índice. Então a gente poderia repetir, olha aí a repetição aparecendo, repetir instruções no código, copiar e colar instruções no código. Não parece ser a solução ótima desse problema, mas funciona. Se a gente clicar aqui, executar, Alisson, Maria, José. Quando que os problemas começam a aparecer? Quando a gente quer modificar o dado. Então, se eu adicionar aqui, por exemplo, Ana, o nosso dado mudou, agora eu tenho mais alunos aqui nessa escola, e para exibir o nome de todos os alunos, eu preciso modificar o programa. A gente tem que adicionar mais uma linha aqui no programa, Ou se a gente tivesse removido alunos também, a gente teria que modificar o programa removendo linhas ali, porque senão a gente vai acessar um índice que não existe e a gente obteria um erro, A gente até viu isso na última aula. Então, se eu executar aqui, ok, tudo certo, mas inconveniente. Então a gente gostaria de resolver esse problema, de ter um programa capaz de realizar repetições de maneira adequada aos dados, que não seja algo que a gente tem que ficar alterando o programa para cada modificação que a gente faz ali nos dados que são utilizados. E para isso a gente pode utilizar essa estrutura for em Python. Então a gente pode escrever, por exemplo, for aluno em alunos, print aluno. Então o que está acontecendo aqui? Vamos estudar essa sintaxe, a estrutura aqui do for. Primeiro a gente escreve for, que é, numa tradução português, para. Depois a gente coloca o nome de uma variável, que eu chamei aqui de aluno. In, então para aluno em o quê? Alunos, então a lista da onde a gente está recebendo valores, lista, tupla, na verdade qualquer sequência de valores para os quais a gente quer realizar uma instrução repetidamente, a gente vai colocar aqui o conjunto de instruções que a gente gostaria de realizar, Então repara nos 2 pontos aqui no final, demarcando que a gente está criando um novo escopo de código, bem parecido com o que a gente fez na aula sobre if, else e if, E a gente tem que identar, então, para dizer que as instruções que devem ser repetidas são aquelas que estão aqui no escopo do for, aquelas que a gente vai escrever de forma identada aqui dentro, Então a gente pode até colocar mais instruções aqui, se eu quiser colocar print e com os tracejados aqui, essas 2 instruções elas pertencem ao escopo do for, elas serão repetidas. Então, para cada aluno que está aqui na lista de alunos, a gente vai repetir. Então, esse nome aqui é livre, o nome da variável que você quiser. Se quiser chamar, por exemplo, de nome, porque no caso aqui a gente tem nomes mesmo, é isso, só que repare que já está apontando um erro aqui, porque é este nome aqui, esta variável que você vai ter acesso aqui dentro do escopo do for para poder realizar suas repetições, se for necessário. Então a gente vai colocar aqui, nome também. Quando a gente executar, agora aparece aqui, Alisson e o tracejado, depois
ele vai executar para o próximo elemento aqui na lista, né? Lembra que eu falei para você que as listas armazenam os seus valores de maneira sequencial na memória? Essa variável aqui, nome, vai receber o valor Maria, então a gente vai exibir Maria, depois a gente vai exibir tracejado de novo, então aparece aqui. Aí quando termina essa instrução, né, como não tem mais instruções aqui no escopo do for, ele vai tentar repetir de novo para o próximo. Então José, né, nome recebe José, exibe, mesma coisa. Terminou, vai fazer exatamente a mesma coisa, tentar para o próximo. Até que depois que ele termina a Ana, não tem próximo, né? E aí acabou e ele segue a execução normal do programa. Então a gente poderia até colocar aqui, ó, acabaram as repetições. E se a gente executar de novo, a gente vê que acabaram as repetições aparece uma única vez. Esse tipo de repetição que a gente está fazendo utilizando a estrutura for também é chamada de iterações definidas, porque é possível saber a priori exatamente quantas vezes aquelas instruções serão executadas. Nesse caso aqui, elas são dependentes do número de elementos que tem nessa tupla, né? Poderia ser uma lista, enfim, um outro conjunto de valores. Mas a gente sabe exatamente quando é que vai parar, né? Vai executar uma vez para cada elemento que tem ali naquele conjunto de valores. A gente também poderia utilizar o for junto com uma função chamada range. Por exemplo, for número in range, tá? Escreve assim, R-A-N-G-E. E aí aqui a gente coloca um valor numérico inteiro, tá? E ele vai criar para a gente condições de realizar repetições dentro de um certo intervalo, tá? Então, ó, para número em range, então no caso aqui o conjunto de valores da onde a gente vai pegar, né, valores para atribuir aqui a variável número, vai ser um intervalo de 0 até 9. Então intervalos em Python eles são fechados no começo, tá? E como a gente não especificou nada aqui a mais, ele vai começar no 0, e eles são abertos no final, então eles não incluem o final, não vai incluir o 10, ele vai parar no 9. Então vai ser 0, 1, 2, 3, bababá até 9, tá? Então a gente pode executar aqui, você vê que os números são exibidos aqui, ó, do 0 até o 9. Então essa função range ela tem outras formas de serem utilizadas, a gente pode colocar aqui, por exemplo, da onde começar, tá? Então ela vai agora começar no 3 e vai parar no 9, porque ela não inclui o final, mas inclui o começo, tá? A gente pode colocar o passo, né, ou o incremento também. Se você adicionar mais uma vírgula aqui e disser, por exemplo, 2, ele vai começar em 3 e vai somando de 2 em 2 até no máximo, né, o 9 ali. Então, 3, 5, 7, 9. Quando ele soma de novo, vai para o 11 e aí o 11 já é maior do que o 10, tá? Que era o limite desse intervalo. Então a gente também pode utilizar essa função range para criar um conjunto de valores inteiros que a gente pode utilizar como índices para trabalhar com uma lista ou uma tupla, né? Vou criar um exemplo aqui para você entender melhor. Então para cada índice, vou botar aqui como IDX, em range 4, a gente pode exibir alunos índice. Então eu executo isso aqui e a gente vê, ó, Alisson, Maria, José, Ana. Dessa vez o comportamento é o seguinte: o índice começa como 0, né, o primeiro elemento que é criado aqui por esse range, e aí a gente exibe aluno 0, que é Alisson. Depois o índice recebe o valor 1, o próximo ali nesse intervalo. E assim sucessivamente, né? E a gente consegue exibir cada um dali. Ah, mas como é que eu vou saber que é 4, né? Como é que... Porque assim, se eu aumentar aqui a lista agora novamente, né? Adicionando aqui, por exemplo, Pedro, a gente tem um problema aqui, né? Não vai aparecer o Pedro, vai parar ali na Ana. Então, como é que a gente resolve isso? Com uma outra funçãozinha chamada len, que a gente consegue acessar, né, calcular o tamanho da nossa lista, ou o tamanho da nossa tupla. Pode calcular até o tamanho de uma string, tá? Quantos caracteres que tem ali numa certa palavra, num texto qualquer. Então, com isso aqui, não importa o quanto que eu aumente aqui, né, ou retire, né, de valores, quanto que eu modifique os dados, vai continuar funcionando, a gente pode executar para ver que apareceu o Pedro aqui agora, tá? Agora a gente tem recurso suficiente para voltar naquele programa ali das notas e conseguir realizar aquela repetição, né, de exibir a disciplina e exibir a nota de uma maneira adequada, né, sem precisar ficar alterando o código-fonte do programa para cada um daqueles exemplos. Vamos fazer isso? Então eu já criei um novo arquivo, que eu chamei aqui de disciplinas.py, que tem essas duas listas, tá? Disciplinas e notas, né? Uma delas tem o nome das disciplinas aqui como string e as notas são números. Inclusive a gente poderia, né, até trocar isso aqui por tuplas, porque talvez no nosso programa, né, não faça sentido
mudar o nome de uma disciplina ali ou adicionar novas disciplinas durante o programa, né? Mas talvez faça sentido fazer modificações em notas, né? O professor pode querer alterar, o aluno ponderou, alguma coisa assim. Algo a se pensar, tá? A tarefa está contigo aí de pensar no sistema de boletim escolar. O ponto é que a gente gostaria de exibir algo do tipo: a nota da disciplina tal foi uma nota tal, tá? Então a gente está criando uma relação aqui entre um valor que está ali na lista de disciplinas e o valor que está aqui na de notas, tá? Por conta disso, pode não ser tão legal utilizar o for em cima de uma delas diretamente. Por exemplo, for nota em notas conseguiria dar para a gente aqui o valor de todas as notas, né? Se eu clicar aqui, opa. Mas como é que eu consigo conjugar os valores que estão nas duas listas, né? Ali os valores de notas e os valores de disciplinas. Então, aquele range que eu acabei de mostrar para vocês é útil nesse tipo de situação, porque a gente pode fazer assim, ó, para um índice, né? Eu vou chamar só de I dessa vez aqui, simplificando, para um índice no intervalo criado, né, de 0 até o tamanho de qualquer uma dessas listas, porque elas deveriam ter o mesmo tamanho, né? Então, por exemplo, tamanho de notas, a gente vai querer exibir algo dessa maneira, né? E como a gente quer substituir disciplina e nota aqui por valores que estão em variáveis, a gente vai utilizar aquela técnica de fstring, que a gente aprendeu no vídeo sobre entrada e saída, né? Que eu te ensinei como utilizar também a função input. E a gente vai marcar aqui que disciplinas nesse índice está associado a notas nesse índice, certo? Então, I vai receber primeiro 0 e a gente vai mostrar a nota da disciplina que está na posição 0 foi a nota que está na posição 0. Aí depois o I vai receber 1, 2 e assim vai até o tamanho, né, dessas listas menos 1. Certo? Já que o intervalo ele é aberto lá no final. Então as coisas vão se encaixando, né? Porque a gente não gostaria aqui de, por exemplo, colocar o valor 8, considerando que tem 8 coisas aqui, já que os índices começam a contar do 0, né? Então, se a gente executar isso aqui, a nota de matemática foi 7.8, de português foi 8.2, de filosofia 9.5, até a de biologia que foi 7, né? Então as repetições estão acontecendo de forma adequada e se ajustando ao nosso dado. Como exercício para você praticar tudo isso que a gente já estudou, eu sugiro que você faça um programa para representar e exibir matrizes. Então a ideia é que você se comunique com o usuário ali pelo terminal para que ele insira valores que vão ser colocados, né, numa matriz e aí você vai exibir essa matriz, tá? Então tem algumas pontas soltas aí para você amarrar, como por exemplo, né, como é que você comunica ali o tamanho da matriz, né? Como é que você vai saber quantos valores devem ser colocados ali no programa. Então isso eu deixo a cargo de você, de pensar um pouquinho e ver como é que você pode representar, né, e armazenar esses valores ali em termos de variáveis e tal, e depois exibir eles também no forma de matriz, tá? Então é um exercício um pouquinho mais trabalhoso, mas pra gente ir evoluindo, né, pouco a pouco as nossas capacidades. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.